Bom dia, boa tarde, boa noite, canal Papo de Ancestral. Vai ser um videozinho longo, triste para mim ter que fazer isso, mas eu vou fazer. Por causa de alguns cortes que eu vi de alguns tatas, né, de Quimbanda que estão falando por aí, essa divisão que se faz da Umbanda e Quimbanda. Eu vou falar um pouquinho da minha tradição para vocês e explicar o porquê desse vídeo. Primeira coisa, tá? A minha tradição se chama Urare Quilembe Bacumbo. Tá? Urare é cura em Tupi-Guarani, Quilembe é equilíbrio e Bacumbo porque ela tem cultura como Angola. Tá? Essa tradição ela é uma tradição que ela já existe há muito tempo. Hoje eu estou em Belém do Pará, eu nasci no Rio. Né? Eu vou fazer esse pequeno preâmbulo para todo mundo entender o porquê do vídeo. Tá? Eu nasci no Rio de Janeiro. Eu fui adepto com a minha mãe e meu pai. Não fui iniciado, fui adepto durante muitos anos de um terreiro que dizia-se ser Umbanda, mas era macumba carioca, né, do médium Pai Sebastião, cabana de Pai Benedito das Almas, que existe em Mariópolis, eu acredito que existe até hoje. Né? Quem quiser procurar lá. Eu não fui iniciado por lá. Essa minha tradição não é de lá. Mas eu passei anos da minha vida, 9 anos da minha vida ali, e vim embora para Belém do Pará devido ao falecimento do meu pai. Quando eu cheguei aqui, minha mãe, que é minha mãe pequena, ela era adepta da Umbanda, ela é adepta da Umbanda, ela é minha mãe pequena hoje em dia. Eu tinha uma irmã mais nova, que a minha mãe é Ked. Né? E eu sempre tive o cutucar dos meus ancestrais. Depois de muito tempo eu fui descobrir por que eu tive que me iniciar aqui e por que eu me iniciei na tradição que eu me iniciei. Tá? Eu passei muitos anos aqui, dos 9 aos 18, eu buscava essa minha ancestralidade pelo lado da Wicca. Passei pela Wicca, mas isso não tem a ver com o que eu faço hoje. Mas eu sou sacerdote de Wicca também formado. Né? Eu levei paralelamente a fazer as duas coisas de certa forma. Por quê? Com os meus 15, 16 anos, eu conheci uma senhora que tinha um terreiro aqui no Pará. Né? Eu vim para o Pará, morava em Belém, fiquei um tempo morando em Belém, depois vim para Ananindeua, que é onde eu resido hoje. E eu conheci essa senhora, a mãe Carmen de Zé Raimundo. Eu não vou aqui entrar em detalhes de Gina dela, nada disso, porque não vem ao caso. Tá? E esta senhora, eu participava do terreiro dela, né? Participei do terreiro dela, tive algumas experiências complicadas com a macumba, antes de chegar nela, que também não vem ao caso ser falado aqui. Graças a meu pai Oxalá eu consegui superar. Né? E essa senhora, dos meus 15 aos 18, né, ela cuidou de mim. Quando eu completei 7 anos com ela, ou seja, nos meus 22 anos, eu fui coroado. Eu me inicio com 15 e com 22 eu começo
Com 22 eu sou coroado. Então eu recebi minhas 7 cachoeiras e as minhas obrigações da esquerda, minhas sete catacumbas. Né? Há um tempo atrás eu dizia que eu tinha que me fazer na Quimbanda. Só que eu comecei a procurar datas de Quimbanda para me fazer na Quimbanda, sendo que eu comecei a ver que os conhecimentos que esses tatas tinham, eu também já tinha. Né? Que a tão falada mão de corte, né, não é uma coisa assim. Mas isso é uma outra história. Tá? O que eu estou querendo dizer? Essa tradição Urare, Quilembe, Bakongo é a tradição da minha mãe de santo, que hoje é falecida. Hoje quem toma conta do terreiro dela, se ainda estiver lá, aqui no satélite, eu não sei se ainda existe, porque eu nunca mais fui lá. Eu saí da casa com a minha feitura toda pronta e fui abrir a minha casa e a minha mãe de santo faleceu e o meu irmão de santo que toma conta não é meu amigo. Tá? Ah, tu não tem contato com a tua família de santo que tinha o teu sangue. De que veio o teu sangue? No caso, o teu sangue espiritual. É uma escolha minha. Certo? É uma escolha minha. Não faço questão de procurar nem de saber como está, justamente porque a minha mãe de santo era uma coisa, esse meu irmão de santo ele pensa diferente, cada um na sua. A tradição é a mesma. Essa tradição remonta de Chico Quebra-Pedra, Francisco Quebra-Pedra, lá de Marapani, que essa é a linha sucessória de sangue da minha mãe de santo. Também não vou especificar, porque eu não tenho necessidade de provar nada para ninguém. Pelo menos no meu entendimento, o que prova é o meu conhecimento. Umbanda e Quimbanda, para a nossa tradição, não tem nada a ver com demônio nem com o diabo. Existe um tabu. Ancestrais se fortalecem em totens e tabus. Alguns ancestrais se fortalecem em totens, outros ancestrais se fortalecem em tabu. Culto de matriz africana, a base dele é a seguinte: quilombo. Toda casa de axé é um quilombo. Os tatas falam, quando tu entra numa casa de... Hoje em dia eles falam, quando tu entra numa casa de quimbanda é diferente quando tu entra numa casa de umbanda. A umbanda que eu faço, e eu já caí nessa armadilha, depois que a minha mãe santo faleceu, porque a gente vai estudar, eu falava que Zélio era o fundador, meia culpa. Eu fiz isso. Mas a gente começa a mudar quando a gente começa a estudar. Então, um conselho para vocês. Antes de vocês entrarem numa macumba, estudem a história, para vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Minha mãe de santo nunca falou que o Zé era o fundador. Ela sempre disse que ele era uma pessoa importante. Se canta o hino da Umbanda no meu terreiro, em dia de festejo, eu canto, é raro, mas eu canto, para me lembrar a memória de que ele foi importante como um organizador, até porque ele não teve culpa de nada. Quando eu falo da grande farsa de Zélio num vídeo aqui no canal, o que eu estou dizendo? Que Zélio foi colocado nessa posição. É isso que eu quero dizer. O Zélio, ele foi colocado nessa posição. Nós temos um embranquecimento que ele causou, não porque ele quis destruir, mas porque ele estava fazendo a macumba dele. Ele aprendeu nos terreiros de macumba carioca, ele era kardecista, então ele tentou fazer um culto mais palatável para ele e para a família dele. Isso não é errado. Macumba se divide em famílias. A essência é a mesma.
mas o modo como é tocado tem diferença pelo ancestral que toma conta da casa, certo? Pelo ancestral que toma conta da casa, tem diferença pelos aprendizados que cada dirigente, cada pai de santo, cada sacerdote vai agregando na sua vida. Mas você não pode fugir da tua base. Por que eu estou falando isso? Na minha tradição, Urari, Quilendê, Bacum, Umbanda e Quimbanda são duas faces da mesma moeda. Em que sentido? Se a gente for pegar a base linguística, Bacum, Umbanda, M apóstrofe banda, é a arte de curar. E Quimbanda é o curador. Quando isso chega no Brasil, o que se transforma? Vamos entender. Matriz africana é quilombo. Então você tem um culto coletivo e um culto individual. O culto coletivo vai cuidar da família do quilombo e o culto individual vai cuidar das individualidades de cada filho, de cada pessoa do quilombo. É por isso que o culto individual a gente chama de Quimbanda e ele é de Exu e Pombogira, porque a esquerda, Embot, ela é individualidade. O Embi, que é a direita, certo? Vai ser o culto coletivo. Quando você esquece de onde vêm as coisas, você inventa. Hoje em dia, todo mundo que diz que é quimbandeiro, que eu também prefiro como um irmão meu que faz vídeo no YouTube. Eu digo que é irmão porque eu acho que as nossas famílias têm essências e tradições parecidas, tá? Porque a minha tradição, ela tem elementos indígenas, ela tem elementos como Angola. E ela tem elementos de catolicismo popular, porque nós temos ancestrais que são ex-escravizados, foram beatos e que trabalham com isso. O meu boiadeiro, ele é devoto de Nossa Senhora. O meu pai de santo, ele é devoto da Imaculada Conceição. Meu pai de santo já, o meu preto velho, desculpa, meu velho, o lugar tá bem aqui. Ele é devoto de Nossa Senhora da Conceição. Quando ele chega, ele fala, salve Deus, salve o Rosário. Mas ele também fala de Zambi. Ele também tem uma cultura com o Angola que ele aprendeu com o ancestral dele. Beleza? Porque ser quimbandeiro, as pessoas confundem. Ah, preto velho quimbandeiro é preto velho de Kizomba, é feito. Preto velho quimbandeiro é um preto velho que tem uma origem cultural Congo, Angola. Então ele vai trazer um conhecimento dele, África. O meu preto velho, pai João Labrador de Angola, ele tem um pouco dos dois. Certo? Onde eu estou querendo chegar? Você olhar, que eu vi uns cortes de um podcast muito conhecido aí, que eu sou assinante dele, eu sou escrito dele, aonde um Tata fala, a pergunta pro Tata é, Tata, por que quando você entra para Quimbanda, muitos que entram para Quimbanda acham a Umbanda já obsoleta? Vamos entender uma coisa, tá? A Umbanda, ela não é obsoleta. Só que ela vai trabalhar com entidades como a Quimbanda, porque as duas trabalham a mesma coisa.
O marinheiro que desce na Umbanda é o mesmo marinheiro que vai descer, se ele quiser, numa linha virada de esquerda. Ele pode. Se ele, como ancestral, na linhagem que ele está, na falange, eu gosto de dizer, eu não gosto de usar falange, na falange que ele está, para vocês entenderem melhor, se permite a fazer isso. Quantos e quantos mestres de Jurema, que também baixam na Umbanda, que a Jurema diz assim, não, a Umbanda não tem nada a ver com a Jurema. Gente, pode não ter lá no Rio e São Paulo, mas não tinha Umbanda, me aposto que Umbanda solar. Quando eu chego aqui, que eu me inicio nessa tradição, eu descubro por que eu tinha que estar aqui. Porque a minha entidade de frente, seu Zé Raimundo Bujibuá da Trindade, seu Zé Raimundo Bujibuá Sucena da Trindade, ele não se manifestava no Rio de Janeiro. Por quê? Ele por vínculo geográfico, ele é um báculo unisec. Ele só se manifesta norte e norte, Maranhão e Pará. A linha de Légua Bujibuá, agora que está sendo conhecida no Rio e São Paulo. Há muito pouco tempo. E o meu ancestral de frente, o Sec, é ele. Então, eu tinha que me iniciar aqui onde eu me iniciei. Porque só aquele poderia estar presente, manifestar e fazer o que ele tinha que fazer. Porque as entidades, elas têm vínculo com a Terra, têm vínculo territorial. Certo? Então, onde eu estou querendo chegar? O que eu estou falando? A Umbanda, ela não é obsoleta. A entidade que manifesta na direita, ela pode, em essência, manifestar com o viés da esquerda. Ela pode. Uma gira de... num toque é um gira. Numa gira de Umbanda. Umbanda, não estou falando da Umbanda embranquecida, da Umbanda que se pratica em Rio e São Paulo. Estou falando pra cá. Pra cá. Porque as pessoas só olham para o Centro-Sul. Tem Umbanda aqui no Pará. Na Umbanda, na Macumba que se propaga, que se pratica aqui no Pará. Certo? A Umbanda e a Quimbanda, elas sim andam unidas. Sim andam unidas. Certo? Então dizer que quando tu entra para aqui... Outra coisa, a Quimbanda... Mas a Quimbanda, quem fala é a Quimbanda Trevosona. Mas vamos lá, quando entra na Quimbanda, a Umbanda fica obsoleta, eu vou fechar o meu terreiro de Umbanda. É porque você não era da Umbanda. Nunca foi. Nunca foi. Porque você não conhece a base do culto que você segue. Eu acho muito, muito, muito engraçado um tata que diz que é de Quimbanda, que é de Quimbanda Congo, Angola. Aí tu pergunta para ele qual é o quaternário sagrado da tradição dele, ele te apresenta 4 demônios da Goétia. E ele não sabe qual é o quaternário sagrado da tradição dele. Ele não sabe quem é um Zami, um Pombo Tulengo, ele não sabe quem é Naala, ele não sabe quem é Nakalunga, ele não sabe quem é a Kalunga. Ele não conhece nada de Dikenga, Cosmograma Bakongo. Ele sustenta a tradição dele, que ele diz que é de Quimbanda, que ele diz que é Congo Angola, em Demônios da Goétia e Cabala Judaica. Sim, eu estudei Cabala Judaica. A gente estuda outras coisas, mas não quer dizer que eu vou misturar.
Existe uma estrutura. E eu deixo eu falar uma coisa para vocês. Um quaternário sagrado de uma tradição, ele serve tanto para a direita quanto para a esquerda. Ele vai sustentar nos seus boculos e vai sustentar os seus baculos. Isso é fundamento. Isso não é achismo do Tata Wahai, não. Isso é fundamento. Então, assim, me traz um monte de pensamentos. Não vou falar o nome de ninguém aqui, porque eu não quero processo. Mas para vocês procurarem nas redes sociais os cortes aí, que vocês vão entender o que eu estou falando. Você dizer que o maioral da esquerda, olha a catira de um bando, espia, espia quem vem lá, é o chefe, é o rei da quimbanda, é o chefe do chefe, é o maioral, todo o povo tá de saravando, tá de umbanda, mandou lhe chamar. Presta atenção, isso é um ponto de virada. É tu dizer que esse maioral é o diabo? Não, ele não é o diabo. Esse maioral é um boculo. É um boculo. Ele tem uma estrutura dentro do quaternário sagrado que vai abrir para o quaternário da esquerda, quaternário da direita. De Nakalunga vem uma coisa, de Naala vem outra. Certo? Tem uma estrutura. Não é bagunça. Como eu sempre digo que esse canal é para eu explicar as coisas, aí eu estou fazendo esse vídeo. Vai sair grande, eu vou programar ele para amanhã. Depois eu vou avisar nas outras redes sociais. Então, muito, muito, muito me traz uma angústia quando eu vejo esse tipo de coisa. Sabe? As pessoas só falam do europeu. Eu sou sacerdote Wicca. Não estou falando mal da cultura Wicca. Mas entenda, a nossa tradição, a nossa macumba, como todas as macumbas, ela vem de uma raiz como Angola, de um calundu, de uma cabula. Então, a gente não pode, de maneira alguma, demonizar o quaternário sagrado de uma tradição. Isso não existe. Sabe por que eles fazem isso? Porque você dizer que o teu maioral é o diabo atrai mais público e mais grana. Essa que é a verdade. É um absurdo isso. É um absurdo. Tá? Quimbanda e Umbanda andam juntas. Você trata da direita do seu filho, você trata da esquerda também. Por isso que o meu título é Tata Macumba. Tata Umbanda Macumba é o meu título. Não é minha digina. É o meu título. Por quê? Porque eu posso tratar de direita e esquerda tudo junto. E eu não vejo problema nisso. E nenhum ancestral vai ver. Eu fiz um vídeo há pouco tempo falando de assentamento. Botei aqui no canal também. Né? Essa história de que você tem... Primeiro. Você vai se iniciar na esquerda, tem que fazer o assentamento do seu Exu. Não é bem assim. Não é bem assim. Você vai para um oráculo. No oráculo, esse teu Exu vai te perguntar, vai dizer para o teu Tata, olha, eu quero o meu assentamento. Porque o pacto, ele pode ser feito, o pacto com a tua entidade, sem necessidade de tu assentar ela. Mas ninguém fala isso. Porque existe firmeza. Por que ninguém fala isso? Porque uma iniciação sai muito mais caro se você assenta. Coisa que não acontece aqui na minha casa. Porque eu assentei os Ibauri. Sim, Ibauri.
melhor, os casulo mutuê, né? Os meus filhos, não foi nem muito caro para eles. E não é. E essas iniciações vão aumentando. Mas isso é fundamento, eu não vou falar aqui. Hoje eu estou precisando da ajuda de vocês. Esse vídeo é para passar conhecimento, mas eu vou deixar bem aqui na descrição, né, o link para você assinar o canal, o link para você comprar o meu livro, Caboclos Quimbandeiros Volume 1, para você ver um pouquinho da minha tradição. Você pensa que oráculo de Exu, aí eu também fiz um vídeo, oráculo consultivo, oráculo iniciatório, um gombo consultivo e gombo iniciatório. Porque todo mundo fala aí, porque tem engombo com búzio. Olha, eu tenho vários engombos com vários elementos que eu não vou falar aqui. Eu tenho engombo com osso, engombo com búzio. Tenho. Que me foi passado da minha tradição. Porque só vale o que o Centro-Sul fala, né? Se você pensa que engombo de Exu é 4 búzios que tu vai perguntando se ou não, existe um gombo, Iá, Milonga, Cumina, Tatu, Exu. É um gombo que linhas de Exu respondem, que ele dá direcionamento e orientação. Eu posso jogar esse gombo, veio da minha tradição. Tem um gombo baculo, esse é iniciatório. Tem um gombo das almas, tem um nome também. Eu não vou ficar falando todos os nomes aqui. Todo mundo fala de cabala de Exu, eu faço a cabala de Dikenga. Tudo são situações que vieram da minha tradição. E a minha tradição trabalha Quimbanda e Umbanda junto. E não é trevoso. Tem o tabu do inferno do diabo? Tem. Que esse tabu ele existe. Mas essas entidades elas não são demônios. Elas são questionadoras. Quando se fala de Exu Lucifer é uma linhagem de Exu especialista que traz a luz, traz o conhecimento através do questionamento. Como todos aqueles que usam o epíteto, aqueles avatares que usam o epíteto do inferno, diabo, não sei o que, todos eles são questionadores. Não sei o que, porque eu não vou ficar falando aqui. 7 diabos, 7 infernos, 7 caldeiras. Eles usam epítetos que dizem que são do tabu do inferno, do tabu do diabo, mas eles são questionadores, confrontadores. Quem tem uma entidade dessa, essa entidade ela vai lhe confrontar. Fiz um vídeo sobre a questão do abuso em terreiro que eu falo. Eu falo para qualquer um. Se você for agredido, se você for abusado de qualquer forma em terreiro, pule fora. Entidade nenhuma pode fazer o mal a você fisicamente ou psicologicamente dentro de um terreiro. Isso está errado. E um outro corte de um tata muito conhecido aí, que eu também não vou citar o nome porque eu não quero processo. Ele fala assim, para você ser sacerdote de Quimbanda, você tem que ser macho. Tem que aguentar a consequência. Porque teve um outro tata aí que ele foi tirado de contexto. Eu respeito muito ele. Não estou falando mal dele. Ele contou uma experiência que ele teve com um espírito. Que teve uma manifestação mais agressiva. Porque só ele vai saber com o ancestral dele. Né? E aí estava se falando disso. E este tata que falou
tem que ser macho, ele disse assim, se o teu Exu passar uma faca em alguém, vai ser o quê? Qual é a responsabilidade? A responsabilidade é do médium. Mas qual é o ancestral? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Você pode fazer muita cagada na sua vida. Pode. Mas como é que tu vai cultuar um ancestral que ele vai fazer tu ser preso porque tu vai matar uma pessoa quando tu estiver incorporado? Isso não existe, isso é doidice do médium. Isso é doidice do médium. Porque eu, Tata, Macumba, Umbanda Macumba, Aborrai, por que eu defendo o uso do oráculo, do Ungon, como confirmação de muita coisa? Porque toda incorporação vai ter o filtro do médium. Eu hoje, com as minhas entidades, eu tenho uma relação que eu sei que eu não influencio. De maneira alguma. Pode até ter filho meu que desconfia, que acha que eu influenciei, mas eu não influencio. E eles só acham que eu influencio quando eles ouvem uma coisa que eles não gostam. Já aconteceu. Filho não, consulente, desculpa. Consulente. Meus filhos não. Os filhos são doces. Amo meus filhos de coração. Então assim, até me perdi. Tu não tem que ser trevosão. Tu tem que conhecer a tua raiz. Se a tua tradição acha que o maioral é um demônio, é o diabo, problema seu. Mas não diz que tu é com o Angola. Isso é até uma afronta para os nossos ancestrais africanos, onde a figura do diabo foi usada na escravização, a figura do diabo foi usada no medo, a figura do diabo foi usada para fazer o mal. Pela Igreja Católica, sim, mas quando você, no seu quaternário, coloca os demônios como as deidades desse quaternário, você só está confirmando a demonização do colonizador. Então não vem com esse papinho, não. Você só está confirmando a demonização do colonizador. Só isso. Certo? Vamos entender de onde as coisas vêm. Por que tem essa divisão de Umbanda e Quimbanda hoje em dia? E se fala da Umbanda que se pratica hoje? Culpa dos que usaram o Zélio, dos que vieram depois do Zélio, lá em 1960, na época do Vargas. Tá? Vão estudar a história que vocês vão entender o que eu estou falando. Posso até fazer um vídeo sobre isso. Se eu fizer, comenta aqui. E comenta também aqui o que você está achando desse vídeo. Que vai ser grande. Vai ser o primeiro vídeo grande que eu vou fazer. Mas eu precisava desabafar. Eu estava engasgado. Quero muito que o meu trabalho comece a ressoar e que as pessoas comecem a me ajudar. Porque o que eu estou tentando conseguir aqui não é para mim, é para o terreiro. Toda a monetização que eu conseguir, seja por aqui, pelo YouTube, por qualquer rede social, ou vendendo meu livro, ou com jogo de oráculo, é pro terreiro. Vai ter alguma coisa para mim porque me cabe, mas a maioria é pro terreiro. É pro Congá e pra minha tronqueira. Meu jogo. Tronqueira. Para minhas coisas. Essa divisão de Umbanda e Umbanda acontece depois do livro Exu, que foi publicado na época, lá antigamente, né? Aonde o que o autor fez? Ele pegou os nossos compadres e comadres e ligou a demônios da Goétia. Mais uma vez, uma demonização feita por alguém branco, jornalista colonizador. E aí faz essa divisão.
e ficam falando essas coisas. Vamos botar a mão na consciência. Se você disser assim, a minha quimbanda, mas não diz que é com Angola. Não diz que é com Angola. Eu estou fazendo isso porque a minha tradição é com Angola. A minha tradição, inclusive, ela tem uma outra situação que eu não vou falar aqui, que é fundamento. Mas se você estudar a história, você vai entender. Você vai entender que os bantos vieram antes dos nagôs. Ah, por isso eu vou tirar o orixá da história? O orixá, como força da natureza na Umbanda, já existia há muito tempo. Igualado aos inquices. Não são os orixás do candomblé. São forças da natureza, tem toda uma estrutura. A minha tradição tem toda uma estrutura. Estou ensinando para meus filhos. Então, aonde eu estou querendo chegar? Você quer entender de verdade a macumba? Você quer entender de verdade? Procure um terreiro, uma tradição que fale de verdade isso. E você quer entender, se a quimbanda demoníaca te chama atenção porque tu não gosta da igreja católica, beleza. Mas entende. Quando você demoniza, confirma a demonização do quaternário sagrado de uma quimbanda, você está sendo tão cristão quanto a Umbanda que se cristianizou completamente. Você está sendo tão cristão quanto a Umbanda que se cristianizou completamente. Ah, não tem nada de cristianismo popular na sua casa, meu pai? Tem. Tem porque eu tenho ancestrais que cultuam isso. Quando eu fiz um vídeo aqui sobre a Marcha de Exu, que é um dos que mais foi visto aqui no canal, né? O que aconteceu? Eu falei lá da questão que eu achava errado ter se rezado o Pai Nosso. Por quê? Ali na Marcha de Exu é um evento aberto para todas as tradições. E tem tradição ali que não gosta do Pai Nosso. Ah, o ancestral dele não curte. O ancestral da casa dele não curte. Eu não teria problema nenhum numa Marcha de Exu rezar o Pai Nosso. Mas eu achei errado a forma política que a coisa foi feita e a forma como foi feita. Eu não achei errado rezar o Pai Nosso. Eu achei que não deveria ter sido feito. Não daquele jeito. Como ninguém comentou no vídeo, eu acho que as pessoas entenderam o que eu quis dizer. Ou então eu não fui relevante o bastante. Para mim, tanto faz. O que eu quero, na verdade, é botar para fora o conhecimento que eu tenho. Eu estou fazendo um outro livro já, que é o volume 2 do Caboclos Quimbandeiros, que eu vou falar... Ah, por que o senhor está colocando o termo Caboclos Quimbandeiros, pai, para o título? Porque eu falo da forma como eles trabalham na Umbanda, M apóstrofe banda, e da forma como eles trabalham na Quimbanda, Quimbanda com K, que é como é a minha Quimbanda, Quimbanda com K, não é com Q não. Então eu falo da minha Umbanda e da minha Quimbanda. E ali vai entrar alguma situação de terecô e tambor de mira que eu também tive passagem. E tenho conhecimento também pela entidade que eu tenho que ter por causa da entidade que eu recebo. Então eu tenho que estudar muito. Eu continuo estudando. Não é porque eu recebi as 7 cachoeiras e as 7 catacumbas, né, que eu... 7 catacumbas, Maria Mulamba das 7 catacumbas, minha comadre. Deus que me abençoe. Que faça esse vídeo bombar. Que eu vou deixar de estudar. Agora mais ainda que eu tenho mais filhos. Minha casa está crescendo, eu tenho filhos santos. Não vai ser grande. Porque se o Zé Raimundo, eu sou Flávio de Zé Raimundo, se o Zé Raimundo Bujiboá da Trindade já disse que não vai ser grande, tem número certo. Quando chegar nesse número vai parar. Vai ter médiums, vai chegar um médium com caminho sacerdotal, que eu vou poder passar a liderança quando eu me for. Eu espero que, com a graça de Zambi, demore muito, porque ainda tem muita coisa para fazer aqui.
E a ideia do canal é eu mostrar para você, com estudo, com conhecimento, essas coisas que são erradas, que estão equivocadas. Eu não vou usar o termo errada, porque na minha casa é certo, na casa do meu irmão é diferente. Mas é equivocado. Para desmistificar muita coisa que tu vê naquela rede social do TikTok, para não falar besteira. Eu também tenho um canal lá, quase não uso, mas eu tenho. Certo? E muita coisa que você vê aqui no YouTube, que está equivocado. Minha vontade era fazer um canal de reação, um react, mas eu não tenho equipamento para isso. Uma das coisas que eu peço para vocês é que vocês, nos 190 seguidores, por favor, badarem a sineta do Congá para vocês terem acesso a todos os meus conteúdos. Vai ter o link aqui embaixo da inscrição do canal. Vai ter o link do Instagram do canal. Vai ter o link do livro Caboclos Quimbandeiros que eu tirei do Hotmart. Agora eu botei o link da minha loja virtual e quem vai enviar o PDF sou eu mesmo. Então eu peço quem puder adquirir que aguarde pelo menos umas 48 horas, que é o tempo que eu vou estar preparando o PDF para mandar, porque esse PDF vai receber um tratamento de uma senha. Quem adquirir lá no link vai ter o meu WhatsApp, vai poder falar comigo. Eu até vou deixar o WhatsApp aqui na descrição para poder falar comigo. Quem se inscrever, existe um canal no WhatsApp do canal. Aí eu vou poder colocar nesse canal. Vai ficar aberto lá para você poder falar, para você poder conversar, fazer pergunta, tirar dúvida. Se você tem alguma dúvida em cima desse assunto que eu estou falando aqui, nesse vídeo enorme, comenta, curte, comenta, compartilha. Comenta aqui embaixo, Tata, tal coisa. Pergunte, que eu faço o vídeo respondendo. Se você tem alguma coisa que você não aceita do que eu estou falando, comente também, porque aqui é um espaço democrático. Só não vem evangélico, protestante, vir falar besteira, porque já aconteceu, o que eu faço? Eu bano. Eu apago o comentário e bloqueio. Esse canal é para quem é da macumba. Você tem uma dúvida real, você quer saber a minha opinião e o meu conhecimento dentro da minha tradição, porque eu não uso vertente, dentro da minha raiz, sobre essa situação, comenta aqui embaixo. Vai estar aqui. E no mais, boa noite a todos. Esse vídeo vai estar saindo amanhã, pela manhã, que eu vou programar. E amanhã, ao longo do dia, nas outras redes, eu vou fazendo shorts e vídeos menores para divulgar esse aqui. Mas se você é meu seguidor, comenta, compartilha, curte. Eu quero continuar trabalhando aqui, passando conhecimento para vocês, mas eu preciso também saber que está havendo alguma relevância. Boa noite a todos.